Então no vídeo passado, onde é que a gente parou, né? A gente parou aqui nesse ponto em que a gente tem uma implementação de uma arquitetura do nosso back-end que está começando a se dividir em camadas, né? Então existe essa camada das views do Django, né, que interagem diretamente com o request que chega do browser, e elas delegam aqui a implementação das regras de negócio para essa camada de serviço que eu coloquei aqui dentro desse Twitter SVC, que tem esses métodos aqui, e a gente agora está na hora de dar uma implementação decente para eles, né? Mas para que a gente possa fazer isso, a gente vai precisar que existam os modelos que armazenem as informações de quem segue quem disse o que e quando no nosso banco de dados, né? Isso a gente vai fazer aqui dentro do arquivo models do Django que serve para isso, né? Por exemplo, aqui já tem a classezinha aqui do to-do, que aliás veio lá do Deja Vu, né? A gente vamos deletar esse negócio aqui, bicho. Vou botar aqui botão direito, find usages. Quem que usa, né? Tem no Django Admin aqui, deixa eu tirar isso tudo daqui. No Django Admin falou para você, meu amigo. Quem mais? Tem o Todo SVC. Não precisa mais existir Todo SVC. Tchau, Todo SVC. Three usages. Deixa eu ver as usages. Classified. Nas views, né? Basicamente as views tem add to do, list to dos. Então isso aqui estava aqui de exemplo. Pronto. Não tem mais. Tira aqui o import, porque ele não importa. Import não importa. E delete. E vamos lá no models. E vamos deletar este caboclo daqui também, que eu não quero mais você. Vou ligar pra ele e vou dizer: eu não quero mais você. Então tá bom, beleza, acabou tudo, pronto, ótimo. Uma coisa a menos no nosso código pra gente sair carregando nas costas. Onde eu estava? Então a gente tem que. Esse activity log que está aqui, tá? É porque existe um servicinho que gera. A gente pode logar coisas, que manda salvar coisas no banco de dados. Acho que daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz isso. Como é que. Mostrar usando isso aqui, talvez, não sei. De qualquer jeito, para a gente armazenar essas coisas, a gente precisa ter na cabeça um modelo, né? Que é esse aqui, tá? Então desenhei aqui no meu quadro aqui os dois models, que basicamente a gente precisa saber quem segue quem, que é uma classe aqui que vai se transformar numa tabela, né, do banco de dados, uma classe aqui chamada seguindo, que basicamente diz quem que segue quem. E uma outra classe, tweet, que é um post que alguém fez, né, um tweet que alguém fez, que diz quem falou o que e quando. Quem, user, falou o que, text, quando, created at. Beleza? A gente precisa criar essas duas classes lá no models, né, e depois gerar as migrações que vão criar essas coisas no banco de dados. Então vamos lá. Vamos criar uma classe aqui chamada seguindo, que ela estende models.model e ela tem um atributo D, que é um models.foreignKey user e um atributo para, que é igual a um models.foreignKey user, né? Pronto. Isso aqui eu já digo quem segue quem. Beleza? Então, dado que eu criei uma classe, né, eu deveria gerar uma migração do Django para que ele crie essa tabela no meu banco de dados. Beleza? Então, o Django ele tem a capacidade de gerar isso automaticamente a partir dos meus modelos, né? Então isso é ótimo, né? Porque eu posso simplesmente criar o código, eu vou rodar um comandinho lá e ele faz isso para mim. A outra classe é o Twitch. Eu vou criar logo as duas, aí ele já faz tudo de uma vez para mim. Models.model e ele tem user, que é o models.foreignKey user. Ele tem o text,
aqui é o models. Charfield precisa de um max length. Então eu não vou ser tão chato quanto o Twitter. Eu vou poder tweetar mais texto, ser mais verborrágico. Created at models.datetime. Datetime, eu nunca lembro se é AutoNow ou AutoNow Edge. Aí a gente vai no Google e pergunta Django AutoNow, acho que é AutoNow Edge. Bora Google, bora Google! Pior que ele tá dizendo que tá deprecated esse negócio de AutoNow e eu tô usando isso aí na torta direita hoje em dia. Bom, de qualquer jeito tem um monte de gente usando. Nossa, que internet, hein? Peraí. Pronto, aqui a documentação do Django dizendo o que é o que. AutoNow seta o campo para now toda a vida, now, o datetime de agora, né? Toda a vida que o objeto é salvo, ou seja, criado ou editado. E o AutoNow Edge seta para now toda a vida que ele é criado pela primeira vez. Então o que eu quero é o AutoNow Edge mesmo, para dizer pronto, né? Então eu tenho aqui dois modelinhos, certo? E para que eu gere as migrações, que por sinal ficam aqui dentro dessa pasta Migrations, né? Repara aqui que eu tenho um conjunto de arquivos, né? Isso aqui vai sendo gerado à medida que a gente manda, a gente altera o models, e aí a gente dá um comandinho, ele gera a migração, cria um arquivinho aqui pra gente, e a gente pode aplicar isso aqui nos diferentes ambientes, né? Porque cada ambiente tem o seu banco de dados, e aí vai ter banco de dados que vai estar mais atrasado que o outro, e o Django controla isso de uma maneira quase que transparente pra gente, né? Então, isso não deve ser novidade para muita gente aí. O que eu vou fazer aqui? Estou dentro do Twitter Clone, Manage PY, Make Migrations, para gerar as migrações. O que você está reclamando aí, filho? Core admin PY. Admin PY. Import tudo. Não existe mais. E vamos de novo. Vamos maximizar. Make Migrations. Core Views, Add To Do. Lá nas URLs. Muito bem. Isso aí. Está reclamando aqui que eu deletei esse método aqui, ó, views.addToDo, e eu estou referenciando ele aqui. E o Django, com toda razão, está me xingando. List to dos, core views, mesma coisa, list to dos. Opa, um espaço aqui. Pronto. E chegou no erro que eu queria, certo? Não funcionou ainda, mas chegou no erro que eu queria. O que ele está reclamando aqui é o seguinte. Seguinte. Olha só. Erros. O acessador reverso para seguindo o ponto D conflita com o acessador reverso de seguindo o ponto para. Isso acontece porque eu defini dentro da minha classe seguindo dois atributos que são foreign key para o mesmo modelo. Por que isso é um problema? Já que esses dois atributos têm nomes diferentes, né? O que acontece é o seguinte, quando eu crio um atributo dessa maneira, de seguindo para user, o Django, por uma conveniência dele, ele cria no user um atributo chamado seguindos, né, no plural, que aponta para a lista de todos os objetos que tem esse atributo aqui apontando para ele. Beleza? Como eu tenho isso aqui vezes 2, o user.seguindos fica ambíguo. Né? Então aqui, na verdade, eu tenho que dizer o nome do atributo. Como é que é mesmo que eu faço para dizer? O nome do atributo reverso, que é para criar lá do outro lado. Como é que é o nome do negócio, rapaz? Espera aí. Ai, meu Deus. Não, deixa eu procurar aqui na sua frente, aqui, que de repente a gente acha junto. Ctrl Chups, vamos no Google, Ctrl V, Reverse Accessor, Clashes,
E aqui eu faço Django. Vai, Google. Acha para nós. Direto no Stack Overflow. Processo padrão. Stack Overflow. Tá horrível a internet, hein? Bora! Bora! Vou dar um pause, hein? Não? Stack Overflow. Pula a pergunta, vai direto na resposta. Related name, né? O processo padrão é esse. Né? Related name, pronto. É isso que resolve. Eu só estava tentando lembrar desse negócio. Né? Então, related name vai ser seguindo de. E aqui, related name igual a seguindo para. Pronto. Então, o importante é que esse cara seja diferente desse. Aí, o user vai ter um seguindo de, que é uma lista de... basicamente, uma lista de relações como essa que tem o D igual a ele. Né? E mesma coisa com esse cara aqui. Então, com isso eu consigo gerar as migrações de novo, finalmente. Make migrations. Pronto, ele gerou a migração 003 auto, tal, onde ele cria esses dois models e deleta o to-do. Né? Se a gente for lá no nosso códigozinho que ele criou aqui, pá, ele tem uma migração, que a gente vai commitar isso aqui no código, certo? Onde ele cria um model, seguindo, cria um model to it e deleta um model to do. Beleza? A gente pode, inclusive, aplicar essa migração no nosso banco de dados que está rodando aqui. Lembra? Aqui no lado esquerdo aqui, está rodando aqui. Deixa eu entrar aqui no nosso banco de dados. Então tem um Docker local. Deixa eu ver. app, pronto. Beleza. Conecta aí. Conecta aí. App, public tables. Tem que ter uma tabela de to-do aqui. Não tem uma tabela de to-do? Tabela de to-do, rapaz. Estranho isso aqui. /manage migrate. Acho que eu nunca tinha rodado esse negócio aqui. Então ele já criou a tabela de to-do e já deletou e sobrou só seguindo e tweet. Né? Então criou aqui as tabelas. Engraçado, não me lembro de ter rodado isso aqui. Se bem que eu estou rodando dockerizado, eu posso ter perdido a pasta dos dados do banco. Mas ele já tinha... Bom, enfim, não sei. De qualquer jeito, ele aplicou, né, as migrações e o legal é que ele controla isso numa tabela que tem dentro do próprio banco, tá? Isso aqui é de como funciona o esquema de migrations do Django. Aqui. Django Migrations, né, tem essa lista aqui que ele usa para saber, basicamente, todas as migrações que ele já rodou. Então, se eu rodar de novo esse negócio, ele vai consultar nessa tabela aqui. Ah, já rodei a migração 003, tal. Portanto, ele não vai rodar esse código aqui de novo que tenta criar essa tabela. Né? Se eu fizer isso aqui, ó, rodei a primeira vez, ele deu esse monte de coisa. Deve ter em algum lugar aqui dizendo que... tem muito... Em algum lugar deve ter o nome da migração que ele está aplicando. Né? Aqui está muito verboso, aqui ele está imprimindo todos os debugs das coisas que ele está fazendo. Mas enfim, se eu rodar de novo, ele dá uma saída menor. Né? Menor e mais rápida, porque basicamente não tem mais nenhuma migração para ele aplicar, e ele sabe disso porque ele consulta essa tabela aqui, Django Migrations, né? E o Django faz isso de maneira automática para a gente. Ótimo. Beleza, então nós temos esses modelos aqui, e a gente pode começar a usar isso aqui para implementar essas coisas. Né? Como? Então pronto, import seguinte, from core.models, import seguindo e tweet. Basicamente eu preciso desses dois modelos aqui para implementar essas coisas, né? E quando eu pegar e receber uma chamada para fazer esse user, que é um user mesmo, seguir esse username, que é uma string, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar e dizer que para, então, d igual a esse, para igual a esse. Né? User.objects.get. Aqui eu estou começando a usar a API do Django, do ORM do Django, para eu falar com o banco de dados. Então, já tenho o user aqui, user.objects, eu começo a falar com o ORM dele, e aí tem alguns métodos, por exemplo, get,
que eu passo, digamos, username, isso vai fazer um select no banco para mim, igual ao username. Né? Então esse user aqui tem que existir para, e aí eu vou pegar e criar um cara desse. Objects.create de user para... vou botar isso aqui logo direto aqui, pronto. Uma linha. Pronto, criei aqui um registro no banco de dados que basicamente diz que existe esse cara seguindo esse. Tem um problema, né? Um problema aqui que a gente começa a perceber que é o seguinte. Só pode ter no máximo um objeto desse aqui, né? Com esse user de e esse user para, né? Então a gente tem que garantir que a gente não vai criar esse treco duplicado aqui, né? Então vamos garantir esses dois jeitos. Primeiro, vamos fazer o código verificar se já não existe, né? Um cara desse aqui, para igual a para, pronto. Chama de user para. User para, né? Então, se seguindo objects filter, né? Se isso aqui vai me retornar basicamente uma query que pergunta para o Django, né? Se eu pegar e fizer isso aqui vai dar uma lista de objetos desse tipo aqui que tem essas .count igual a 0, ou seja, não é para ter ninguém, certo? Se não tiver ninguém, aí eu crio, beleza? Se já tiver, eu não crio. Tá bom, uma outra coisa que eu deveria fazer era garantir aqui no modelo que existe uma constraint unique que não permite que porque eu posso bloquear isso direto no banco de dados, né? Eu posso criar uma constraint no banco de dados que não deixa criar uma entidade que tem esse mesmo ID aqui, tipo 1 e 17 aqui duas vezes, né? Então eu posso criar isso no banco de dados. Como que eu faço isso? Eu posso fazer isso direto aqui no Django, né? Como que faz? Eu sei lá, bicho. Django unique together. Unique together, isso. E aí a gente procura aqui unique together. Isso aqui vai dentro de meta. Eu sei que tem um tal de um meta que tá botar uma classe dentro da outra. Deixa eu achar um resultado melhor. Tem que ser Stack Overflow. Stack Overflow. Django unique together. Pronto. Aqui. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer. Então, basicamente, a gente cria aqui uma classe meta que define uma classe meta dentro da nossa classe que a gente quer, que define um unique together entre de e para, certo? Isso é uma alteração de modelo. Precisa gerar uma migração para aplicar a criação dessa constraint no banco, né? Se a gente vem aqui em core seguindo, né? Tem essas constraints aqui para mais, certo? Nossa senhora, tá difícil. Tem essas constraints aqui, ó. Vou clicar refresh. Agora eu vou pegar e fazer make migrations. Pá. Criou aqui 004. Migrate o. E a gente vem aqui e dá um refresh. Apareceu aqui uma constraint unique, né? Que ele já aplicou no nosso banco, incluindo the ID e para ID. Fantástico! Então pronto, está implementado aqui o nosso follow, certo? Se não existir, cria, né? E se por acaso der algum bug, ainda assim existe mais uma linha de defesa final, que é o banco de dados que não deixa a gente deixar as informações inconsistentes.
Meu telefone está tocando, vou dar um pause e já vem. Tá, beleza. Onde estávamos? Implementamos o follow, né? Vamos implementar o unfollow. Então, beleza, mesma coisa, né? Eu preciso desse user para aqui para pegar o cara a partir desse username. Beleza, eu vou dar um Ctrl Chups aqui. E basicamente eu vou pegar, vou filtrar isso aqui para ver se existe, né? Ponto delete, pronto. Eu posso chamar um delete direto numa query como essa, que se existir ele vai deletar todo mundo, que no caso só pode ter um aqui, né? Já era, é só isso. Twitch, tá fácil também. Twitch com T maiúsculo, .objects, .create e user igual a user, text igual a text, created at, não preciso porque já está com auto now at. É isso, né? É isso, eu posso retornar isso aqui se eu quiser, porque isso aqui é o tweet que eu acabei de criar, né? Embora ninguém vai pegar o resultado disso para nada, mas assim, não vou fazer coisa que não precisa. Deixa aqui. Se eu precisar um dia talvez, quem sabe, né? É isso. Beleza. Falta esse aqui, né? Então eu preciso listar os tweets para um determinado usuário. Ou seja, eu preciso ver quem que esse cara segue, listar os tweets dessas pessoas e retornar aqui. Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Acho que eu vou deixar para fazer isso em um próximo vídeo, né? Então vou deixar aqui um mega to-do. To-do fica para a próxima. E beleza. Então, recapitulando aqui rapidamente, né? A gente tinha esse serviço aqui que estava cheio de métodos vazios. A gente precisava implementar essas coisas todas. Para isso a gente precisou criar os models, né? E a partir do momento que a gente começa a mexer com os models do Django, a gente fala sempre de migrations, né? Que são essas coisas aqui que a gente aplica no banco de dados para criar os objetos que a gente precisa. E com isso a gente consegue implementar essas funções aqui para falar com o banco de dados e criar coisas, deletar coisas e listar coisas que eu ainda não estou fazendo aqui, usando sempre a API do ORM do Django, né? E aí você pode pegar e se você não conhece, nunca mexeu com o ORM do Django, a essa altura você deve estar chateado comigo por uma certa razão, porque eu estou começando a mostrar umas coisas que você não manja, né? Que é o ORM do Django. Mas o ORM do Django ele realmente está fora do escopo desse curso aqui. Então, mas não tem problema, daqui a pouco a gente começa a colocar para quem precisar, né, algumas referências onde você pode aprender sobre o ORM do Django. A própria documentação do site é boa, eu vou dar uma caçada nos links aí para deixar de referência para quem precisar entender melhor como é que usa objects.filter, objects.create, esses parâmetros todos que a gente passa aqui e tal, para poder falar com o banco de dados. O ORM do Django é um negócio bem poderoso, né? Mas que 90% das vezes a gente usa para coisas simples, né? Basicamente filtrar com igualdade, né? Filtra com esses parâmetros igual a isso, tal, beleza? E para quem precisar, vai ter uns links aí para poder se aprofundar por fora, tá bom? É isso, valeu, um beijo, até o próximo vídeo.